Abre sua Bíblia. Pode continuar aí, Bilaércio. Porque Deus vai continuar falando o que Ele já estava falando até agora. Evangelho de São João. Evangelho de João, no capítulo número 15. Versículo número 16. Oh Senhor Jesus, vem neste lugar. Enche a nossa vida, oh Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Podeis se assentar? Eu confesso que quando eu recebi o convite, quase eu disse não, pastor. Nós estamos numa guerra muito ferrenha naquele lugar. E quando a pastora me ligou, me mandou uma mensagem, eu estava me deitando aquela hora, porque meu corpo já não estava aguentando mais. E quando ela me mandou esse recado, eu falei com minha esposa: e aí? Estou tão cansado. Mas eu sei que o Senhor, Ele renova as nossas forças. Eu falei: não, eu não vou recusar, porque um dia eu fiz um pacto com Deus, de nunca negar algo para o Senhor, nunca dizer não para o Senhor, por mais difícil que seja, por mais maluco que seja, nunca dizer não a Ele. E quando eu disse sim, automaticamente naquela hora, pastor, eu senti o Espírito Santo me fortalecendo. Falei: Deus, eu estava preparando um estudo para hoje à tarde para a igreja, e na hora o Espírito Santo: não, você não vai para lá, você vai se preparar para ir lá hoje à noite. Mas o que eu vou dizer, Senhor? E o Senhor me deu esse versículo e esse capítulo da palavra de Deus. Eu acho tremendo este capítulo, irmão Emanuel, porque Jesus está dando as últimas instruções para seus discípulos. Ele está preparando aqueles ao qual iriam substituí-lo como propagadores do Evangelho, como proclamadores do reino de Deus. E eu acho tremendo que ele diz o seguinte, nesse texto: não foi vocês que me escolheram. E a primeira coisa que o Espírito Santo me diz nesta noite aqui neste lugar: diga para o meu povo que não foram eles que me escolheram, mas fui eu. Falei: Senhor, mas o que quer dizer com isso, com essa palavra? E o Senhor colocou o meu espírito dizendo assim: não é por méritos, não é por méritos que vocês estão aqui hoje, mas é por eleição divina. Diga para esse irmão que está do teu lado: olha, quem te escolheu é fiel para cumprir toda a promessa. Você não entendeu, eu acho. Ei, não é pelos nossos méritos, pelo nosso muito falar, ou quem sabe a nossa estatura dentro da igreja. Não, mas é por eleição divina, porque Ele escolhe aqueles que não são, aqueles que não têm. Aleluia! A preocupação de Jesus aqui, pastor Jefferson, está em preparar aqueles homens com uma mensagem muito simples, mas dizendo para ele: olha, vocês vão ser apóstolos, mas não por merecimento, mas porque eu escolhi a vós. Não foi seu bom falar que arrebatou meu coração, não, simplesmente eu quis usar você. O que nós temos visto hoje em inúmeros lugares é que muitos servos têm se esquecido que quem escolheu ele foi o soberano, foi Deus. Muitas das vezes nós não, em nome de Jesus isso não vai acontecer aqui, mas muitas das vezes os homens sobem no púlpito e esquecem de convidar o Espírito Santo para estar junto com eles.
confiam tanto, evangelista Carlos, na força do seu braço, no seu estudo, no seu grau de teologia, e se esquecem que quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é por força. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Olha, ele chegou naquele lugar e ficou preocupado. Falei, em que vós fosse batizado? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não, ninguém falou para nós desse tal do Espírito Santo. Sabe o que é isso, amados? A igreja precisa mergulhar mais uma vez no âmbito espiritual. Ontem, enquanto eu caminhava pelaquela terra do Paraguai, eu senti uma opressão muito forte. O mundo espiritual, pastora Daniela, é como se estivesse fechado. É como se a gente estivesse dando murro na parede. Se ora, e há um impedimento muito grande. Deus falou ao meu coração: filho, enquanto a igreja não se unir, eu não estou falando de reunião, estou falando de união. São duas coisas diferentes. Reunir é muito fácil, agora unir o que é difícil. Nós somos divididos por conceitos, por doutrinas, por placas. Enquanto isso acontecer no nosso meio, dificilmente o Espírito Santo vai agir. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim da maneira que Tu queres, os céus vão se romper e Deus vai operar no nosso meio mais uma vez. Glorifica o nome dEle. Cada vez que você levanta a tua voz e diz glória a Deus, o mundo espiritual está sendo abalado. As regiões celestes, aonde estão os demônios, ela está sendo abalada. Jesus se preocupava com a qualidade dos seus discípulos, com o que ele ia deixar na terra após a sua partida. E a primeira coisa que ele disse para eles: olha, vocês não merecem nada, mas vocês estão aqui porque eu elegi vocês. Viu Pedro? Você não é melhor que João. Viu João? Você não é melhor do que Pedro. Não é. Vocês não estão do meu lado porque fizeram alguma coisa. Não, vocês estão do meu lado porque eu olhei e achei por bem usar a vossa vida. Nós, como servos de Deus, não é, pastor Everton, nós não podemos nos esquecer disso nunca. Porque quando nos esquecermos disso, o Espírito Santo se retira da nossa vida. E aí fica um vaso vazio. Aleluia. A primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração aqui, ao meu espírito: não por merecimento, mas é pela minha graça. É pela minha eleição divina. E eu falava: Deus, mas e a igreja? O que está acontecendo com a igreja? E o Senhor falou comigo sobre fruto. Porque no fim do versículo ele diz assim: olha, e vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. A Bíblia por cima cita três classes de fruto. A primeira delas são atitudes espirituais, pastor. É característica do cristão verdadeiro, aquele que realmente é guiado pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, no versículo 22 e 23. Ali está falando de amor. Ali está falando de mansidão. Ali está falando de temperança. Aleluia. Será que nós podemos olhar para a nossa vida hoje e dizer assim: Senhor, como estão os nossos frutos? Será que nós temos sido crentes só dentro da igreja? E como Deus está falando de caráter? Acho que o pastor citou essa palavra aqui. Nós pegamos um púlpito para pregar a palavra de Deus, mas quando nós saímos lá fora, nós somos irados com nossos filhos. Nós somos irados com as nossas esposas. Nós olhamos o mendigo, quem sabe lá fora, e não temos mais compaixão. A igreja está entrando no âmbito de frieza. É como a Bíblia diz, que o amor de muitos esfriaria. E eu tenho notado isso até mesmo dentro da igreja. Se preocupamos tanto em passar uma imagem de homem de Deus, mas quando saímos pelas portas afora, o nosso testemunho não condiz com aquilo que nós falamos.
Deus sabe o quanto era necessário na minha vida a mansidão, pastor, a temperança. O pastor sabe. Ele falou que eu era ministro de louvor, né? Como eu precisava de temperança, pastor. Como eu precisava de mansidão na minha vida. Porque eu queria resolver tudo no momento. Aconteceu, não, se não mudar, vai para a disciplina. Era ou não era assim, pastor? Lembra que um dia ele me pegou ali atrás e falou: vem cá, meu filho. Calma, presbítero. O senhor hoje está cuidando de um louvor, mas daqui a pouco Deus vai te mandar para algum lugar. E você vai precisar ter temperança. Nós temos que ter temperança. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Esses aqui são frutos do Espírito Santo em nossa vida. E sabe como que conquista esse? Tendo intimidade com Ele. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, aquela musiquinha, né? E vou morrer assim. Não. Jesus veio, o Espírito Santo veio para mudar a nossa vida, para mudar as nossas atitudes. Hoje eu olho para mim e não me conheço, pastor. Falo, meu Deus, como o Senhor já tem me mudado, e precisa muito ainda. Mas quando eu olho para o velho Sérgio, eu vejo uma crescente de mudança. Não porque eu sou melhor, porque como a palavra aqui diz, não é por méritos, mas porque simplesmente Ele me elegeu. Ele me escolheu. E Ele te escolheu para algo. Permita que os frutos do Espírito Santo comecem a exalar na tua vida. Pastor, eu não consigo amar o meu irmão, então ore e jejue por ele. Jejue pela tua vida para que Deus realmente abra o teu coração e você passe a amar o teu irmão. Não deixe o mundo ditar quem você tem que ser. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Até que hora eu vou, pastor? Aleluia. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se você não tem mansidão, busque ela. Se você não tem temperança, busque ela. Se você não tem amor, misericórdia pelo próximo, busque. Se nós não conseguimos como igreja sentir mais isso, amados, tem algo errado. E nós precisamos ser sinceros diante de Deus, falar: Deus, eu não consigo amar o meu irmão. Muda-me. Espírito Santo, começa na minha vida, Senhor, a gerar frutos. Essa é a primeira classe de frutos, quando a Bíblia fala de frutos, frutos do Espírito, em nós. A segunda, ação de justiça. O que é isso, pastor? Está lá em Hebreus 13:15, que fala sobre o sacrifício de louvor que tem que sair dos nossos lábios. Ai, ai, ai. Eu tenho visto muito por aí pessoas que se dizem servos do Senhor, mas que usam muitas das vezes a boca, pastor, para amaldiçoar. E é um perigo, porque se nós não temos discernimento espiritual, pastor, nós damos púlpitos para essa classe de gente. E sabe o que acontece? Começa a ser setado todo o povo. Esses dias eu estava pregando lá na igreja do Paraguai. E de repente eu estava com o meu violão, e sempre eu estou em movimento, e de repente eu senti como uma barreira na minha frente, uma muralha, pastor Zé Luiz. Falei: o que é isso? E quando eu disse: o que é isso, Senhor? O Senhor falou: estou colocando uma muralha de fogo aqui. Não mais vai vir. Se não mais, quer dizer que tinha ido. Não mais subirá. Virá a essa frente pessoas que não estão consertadas. Pessoas que usam o púlpito para querer abençoar os outros, mas lá fora está amaldiçoando. Está amaldiçoando a sua família. Está usando um instrumento tão precioso que são os nossos lábios, que foram criados para adorar a Deus, para falar coisa que não edifica.
Cristão, nós como servos do Senhor temos que nos apartar desse tipo de coisa. Cuidado com que tipo de conversa você anda tendo. Deus está falando neste lugar. No nosso meio, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo. Mas quando está lá fora, quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sua faculdade, você se rende a comentários pornográficos, comentários poluídos, coisas que não edificam a sua vida. A tua boca foi feita para adorar. Os teus lábios são ungidos. Aleluia. 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 Frutos de atitude. Você tem que tomar uma atitude. Se você vê que aquele lugar não te faz bem, se você vê muitas das vezes, isso acontece, não sei se acontece aqui, mas eu vi muito isso acontecer. Eu vou na casa da irmã fulana. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma visitinha. Vamos tomar um café? Vamos. Um pãozinho? Vamos. Aí se senta, pastor. Ao invés de compartilhar a palavra de Deus, as coisas de Deus que são eternas, que são infinitas, por mais que nós falamos das coisas do Senhor, nós nunca vamos chegar a entender completamente elas, porque são de Deus, são eternas. Ao invés de falar das coisas do Senhor que edificam, sabe o que acontece? Começa a criar fofoca. Puxa vida, mas por que a pastora estava daquele jeito? Puxa vida, mas o pastor não anda bem. Puxa, a irmã Alba nem me cumprimentou. Puxa, o evangelista Carlos Alexandre, meu Deus, que cabelo é aquele? E o pastor Sérgio nem cabelo tem. Eu aposto que é para imitar o pastor Jefferson. Não é. O que isso edifica a tua vida? Os teus lábios foram criados para adorar em tudo. E quando eu falo de adoração, não falo só de música, eu falo de tudo aquilo que sai da tua boca. Aleluia, pode aplaudir ele. Se é para ele, tem que ser o melhor. Se é para ele, tem que ser o melhor. Atitude. O engraçado é que muitas das vezes a gente coloca isso na conta do diabo. Meu Deus, eu fui lá, o diabo estava lá. E o que você foi fazer lá? Se você sabia que não ia gerar uma conversa de santificação, e já vamos falar sobre isso, santificação, de edificação para a tua vida, o que você foi fazer lá? Você não pôde aguentar, né? Ai, pastor, mas eu gosto tanto de estar no meio dessa conversa. Eu vou dizer diante de toda a igreja, acho que muitos já sabem, mas eu era um fofoqueiro de primeira. Fui. Graças a Deus o Senhor me converteu. Eu tive que sofrer na pele, né, pastor Zé Luiz? O pastor Zé Luiz sabe do que eu estou falando. Obrigado, Jesus. O Senhor permitiu que eu sofresse. Do mesma coisa que eu faço. Eu vou te dizer algo. Cuidado, viu? Aquele que leva também é aquele que traz. Ou vice-versa. Se ele está falando do fulano de tal para você, você pode ter certeza que ele está falando de você para o fulano de tal. Então corta isso. Os teus lábios foram feitos para adorar. É para adorar, amado. É para adorar, amada. Aleluia. Sinto a presença de Deus neste lugar. Alai xerebaçu de canto. E Deus falava comigo, está vendo, filho, por que vocês não têm experimentado? Vocês não têm gerado mais frutos. É forte isso, mas é verdade. Então a segunda classe são frutos da ação de justiça. Ou seja, de ação, de ser justo. Em Romanos 6:22 fala também do fruto de santificação. Vou te dizer algo. Quando nós ligamos a nossa TV, eu não sou contra a TV, mas tem muita coisa, tem muito lixo na TV. Hoje em dia não tem mais condições de se assistir nada. Mas quando nós ligamos a nossa TV, e muitas das vezes tem coisas que não edificam o Senhor, você pode perceber que em todo que é programa agora é mulher nua. Tudo quanto é lugar, mulher nua, homossexualismo.
Sabe o que a gente tem que fazer? Desligar. Como diz aquele pastor aquele dia, né? Aí você fica olhando, ai, queima Jesus, queima. Queima, mas não tira do canal. Né, Carlos? Aquele dia o pastor comentou aqui, queima Jesus, e está lá o zóio. Ô Jesus, misericórdia! E está olhando. Aí muda o canal e a mente fica ali trabalhando. Aí vai, né? Vai baixando. Como ele disse, vou dar uma olhadinha para ver se deu certo a oração. Aí está lá de novo. Meu Deus, não adianta, eu vou orar mais forte. E fica ali. Nós temos que fugir daquilo que nos mancha. Não podemos estar na presença de Deus com vestes sujas. Aleluia! O que aconteceu com o profeta, com o sacerdote Josué? Quando chegou na presença de Deus, em Zacarias, se eu não me engano, 4. O que aconteceu? Deus mandou um anjo limpar ele, trocar as vestes dele. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não se agrada de coisa suja. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. O que a Bíblia diz? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Como o irmão disse, arranca. Bem forte assim mesmo. Se tua mão te faz pecar, então pronto, meu filho. Se teu amiguinho está te levando para o inferno, abandone esse amigo de lado, meu filho. O Espírito Santo é o verdadeiro amigo. É Ele que vai te conduzir para a vida eterna. Aleluia. Deus sabe a limpeza que Ele fez na minha vida. Quem sabe tem um amigo meu me escutando por aí. Quem sabe se converteu, porque Deus, Ele tem me surpreendido. Muitos daqueles que usavam droga comigo, que se prostituía, hoje estão no caminho do Senhor. Inclusive um chamado Gilson Alcântara, ele era meu conhecido. O apelido dele era Boizinho. Ele se drogava tanto, o Emanuel, que teve um dia que nós colocamos ele dentro de uma caixa de gelo, mergulhado, e ele estava desmaiado. Ele ficou durante horas, o corpo dele saiu praticamente roxo lá de dentro. E hoje eu sei que ele é um obreiro na casa do Senhor. Eu me alegro muito quando eu vejo isso. Mas nós temos que nos afastar daquilo que não edifica a nossa vida. Evangelho é isso, é estreito, viu? Se a porta está larga para o teu lado, começa a orar, Deus, está alguma coisa de errado, está muito fácil. Ai, que fácil. Está muito fácil. Começa a orar e fala, Deus, o que tem de errado? Porque tua palavra diz que o evangelho é estreito, é porta estreita. Vai te custar sim, vai doer sim, não vai ser fácil não, mas no fim tem uma coroa de justiça te esperando. Tem galardão para você, para mim. Então, segundo, ação de justiça. O terceiro fruto fala de alma. E nós vemos lá em Romanos 16:5 que fala sobre alma. Eu vou correr um pouco que está indo no horário já. Mas são 3 classes de fruto. Pastor, que classe de fruto que Jesus estava falando para os seus discípulos? Eu digo para você, os 3. Nós temos que ter sim um bom testemunho. Nós temos que ter atitude de servo de Deus. E nós também temos que ter frutos que são almas. São aqueles a qual nós evangelizamos, nós oramos, jejuamos, oramos pela vida dele e ele aceita Jesus. São frutos também. Nós temos que ter essas 3 classes de fruto na nossa vida, sabe para quê? Sabe para quê? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você sabe por que muitas das vezes não acontece a bênção na nossa vida? Porque está faltando fruto. Está faltando fruto. Aleluia. Deus colocou para mim o tema dessa mensagem que é tão simples. É nossa verdadeira missão. Porque muitos têm esquecido. Não é, pastor? Muitos têm esquecido. Pastor itinerante, ele sabe melhor do que eu. Quantas coisas já não viu por aí, né, pastor? A igreja tem se esquecido de qual é a sua verdadeira missão. A primeira delas, frutos. A segunda delas, e já vou estar passando para o encerramento,
Está lá em 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, no versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 3, aleluia. No versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Paulo ele escreve dizendo: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava Cristo, e logo nós temos que imitar Paulo e a Cristo. E o que Jesus, por que ele se manifestou? Para desfazer a obra do diabo. Então, amado, sobre a nossa vida, além de gerar frutos, nós temos que desfazer as obras do diabo. Aleluia! Pastor, mas eu não gosto de mexer com demoniado, não. E quem disse que está falando sobre isso? Não, mas esse negócio de libertação não é comigo. E quem disse que essa palavra está falando sobre isso? Nós temos que entender, antes de querer desfazer as obras, o que são as obras do diabo. Sabe o que são as obras do diabo? João 10:10. Aleluia! Ele veio para matar e destruir. Uma coisa eu entendo, que para mim desfazer as obras de Satanás, ele veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Eu tenho que ir ao oposto do que ele faz. Ele veio para matar, porém eu e você viemos para quê? Para dar vida. Hebreus 4. Pois a palavra é viva e eficaz. Então, meu querido, aquilo que sai da tua boca tem que gerar vida. A palavra que sai da tua boca tem que gerar vida na vida daqueles que estão morrendo, daqueles que o diabo está matando. Isso é desfazer as obras de Satanás. Ele veio para matar, mas eu vim para gerar vida na tua vida. Você veio para gerar vida na minha vida. Quando nós dois nos unimos e ministramos um ao outro a palavra de Deus, sabe o que acontece? Está sendo gerado vida. E automaticamente estamos desfazendo as obras de Satanás. Mas o que acontece é que hoje muitos têm tirado os olhos do foco. O Espírito Santo se entristece quando vê muitos pregadores que até começaram bem, mas viram que o seu ministério alavancou. E daí os olhos dele já não estão mais em desfazer as obras do diabo, pastor. Ele não está lá no quarto de hotel orando: Deus, me usa na palavra, para que haja realmente conversão de almas naquele lugar. Deus, me usa na palavra, para que se tiver um crente fraquejando na fé, que o Senhor venha fortalecê-lo. Senhor, me usa na palavra, quem sabe vai entrar um desviado naquela igreja, e o Senhor tem uma palavra para a vida dele. Não, sabe o que é a oração de muitos? Senhor, enche a igreja, para que a minha oferta seja grande. Senhor, que essa igreja seja uma bênção, que venham muitos empresários, ou que venham convidados outros pastores, que é para me encher a minha agenda. E ele cria uma expectativa no seu coração: hoje eu vou arrebentar naquele lugar, hoje o fogo vai descer, né? Porque o meu ministério, quero dizer algo para você, isso serve para mim. O nosso ministério não é nosso, é dele. Foi ele que te entregou e ele vai prestar conta. O que a palavra de Deus diz sobre os talentos? Ele vai voltar para prestar conta. Ou seja, nós teremos que apresentar de novo o pastor diante dele. É teu? Não é, é emprestado. É só para você usar. E ele vai prestar conta. A nossa preocupação tem que ser, mais uma vez, igreja, com as almas, desfazendo as obras de Satanás. A segunda coisa a qual ele veio, qual foi?
Matar, roubar. O que é o contrário de doar? De matar, ou de roubar, já falei, é doar. Não vou mais perguntar, é doar. Quem aqui já recebeu um ladrão na sua casa que deixou algo para você lá? Bom se fosse assim, né? Entrar na minha casa, nossa, tem uma geladeira nova. Não acontece isso. Nós viemos para doar. Mas doar o que, pastor? Mas o que o Satanás veio roubar? Ele veio roubar a tua intimidade com Deus. Mas como, pastor? Através, roubando, quem sabe, o teu tempo de estar na palavra de Deus, meditando. Não é assim? Você pega a palavra e te dá sono. Mas você acessa a internet para ver, quem sabe, um vídeo, aí está 0 grau, atravessa a noite. Ele tem roubado, ele tem saqueado a igreja. E muitas das vezes nós nos damos conta. Ele tem roubado a tua intimidade com Deus. Satanás tem roubado. Mas nós temos que ter um espírito doador, um espírito de misericórdia. Assim como aquele samaritano, quando passou e viu aquele homem caído no chão, ele se compadeceu. Igreja, nós precisamos chorar mais na presença de Deus. Nós não podemos, irmãos, se conformar com este mundo. O mundo tem deixado os cristãos de coração duro. São poucos aqueles que ainda derramam lágrimas, pastor Everton, na presença de Deus. Volte a derramar lágrimas na presença de Deus. Quem sabe você não tenha nada para falar para Ele, mas derrama suas lágrimas. Não se conforme com aquilo que está acontecendo. Não se conforme com o que o Satanás tem feito. Quem sabe até mesmo na tua vizinhança. Não se conforme. Se doe para o reino de Deus. Queira fazer algo pelo reino de Deus. Doe a sua vida verdadeiramente para o Senhor. Porque quando você faz isso, quando você diz, eis-me aqui, sabe o que você está fazendo? Desfazendo as obras de Satanás. Ele só rouba, sabe, missionária Cecília? Mas você doa. Ele está tirando, mas você está dando. Aleluia! Aleluia! Ele veio para destruir. E nós fomos chamados para edificar. Edificar a nossa casa na rocha. É como eu disse no início dessa mensagem. Não empreste mais a tua boca para o diabo. Se você está envolvido em alguma coisa que não edifica, saia de perto. Ou exorte o irmão com mansidão. E se ele aceitar a correção, o que a palavra diz? Você ganhou o seu irmão. Aleluia! Tem pessoas que ouvem, pastor, está falando, pastor Jair, vou sair daqui. E quando vê lá na frente, estoura uma bomba. Não, chega com toda a mansidão. Irmão, vem cá. Irmão, não faça isso. Jesus não se agrada disso. O Espírito Santo se entristece com isso. Se você tem algo para falar do pastor, chega para ele e diga a ele. Telefone para ele. Fala, pastor, eu preciso de um horário com o Senhor. Mas não fique falando pelas costas. A igreja está doente por esse tipo de atitude, esse tipo de coisa que tem acontecido. Aleluia. Igreja, vamos voltar os nossos olhos mais uma vez para a nossa missão. E quais são? Frutos, primeiro deles. Frutos, em tudo, no nosso caráter, no nosso testemunho, na nossa vida, entre irmãos, comunhão entre os irmãos, são frutos. E também desfazer as obras de Satanás. Nós temos essa meta. Na semana passada eu orei muito ao Senhor, pastor, a Deus. Falei, Senhor, eu quero cumprir o seu ID. Eu não me conformo em ficar dentro de 4 paredes. E sabe o que Deus fez? Deus começou a abrir. Deus começou a nos levar a vários lugares dentro daquele Paraguai. A vários povos, a outras cidades. Sabe por que isso? Porque o Espírito Santo está com pressa.
Jesus está com pressa. Ele olha para a sua noiva e diz: eu preciso que ela se prepare. Minha noiva, saia para as ruas. Eu preciso resgatar aqueles que estão perdidos.